Olá, seja bem-vindo ao SAC Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos principais departamentos de uma empresa, que é o departamento comercial, responsável pelas vendas e pelo faturamento do negócio. E o que é que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, vamos aprender o que é o departamento comercial, vamos entender os diferentes modelos de venda que existem, qual a importância do departamento. Ou seja, nesse primeiro momento, nós vamos saber o que que é, qual a sua importância e como é feito as vendas. Vamos entender quais as diferentes funções e responsabilidades do departamento comercial. Vamos entender também quais são as etapas do processo de vendas e, por fim, vamos dar algumas dicas e entender como que podemos melhorar os resultados do departamento comercial, ok? Lembrando que, caso você queira acessar algum tópico específico que vamos tratar aqui na nossa aula, o link que direciona para qualquer um desses tópicos está aqui na descrição deste vídeo, ok? Todo o material que nós vamos utilizar, essa apresentação que vamos utilizar aqui nessa aula, ela está disponível no nosso artigo lá no site para download. Caso alguém queira acessar esse conteúdo que eu vou estar aqui utilizando na nossa aula, pode ir lá no nosso site, acessar o artigo e fazer o download. Lembrando que todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado está lá nesse artigo, com todas as referências que foram utilizadas para gerar conteúdo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se esse conteúdo faz algum sentido para você, peço que você já deixe o seu like aqui, que vai nos ajudar bastante, ok? Então vamos dar início à nossa aula. O que que é o departamento comercial? O departamento comercial é a área da empresa responsável pela venda de produtos e serviços. Em outras palavras, é o setor responsável por conectar as demandas dos consumidores às ofertas das empresas. Além disso, o setor comercial também é o responsável por identificar oportunidades de mercado e prospectar clientes em potencial. Então, para a gente entender melhor o que que é departamento, eu gosto de fazer uma analogia ao departamento de logística. E nessa aula nós vamos perceber o quanto esses dois departamentos trabalham de forma conectada e precisam trabalhar dessa forma para alcançar os objetivos da empresa. Então, quando a gente fala em logística, a gente tem aquela relação entre as três partes interessadas, que são os fornecedores, a empresa e os clientes. Onde aqui a gente tem o fluxo de material, tá? Aqui nós temos o fluxo de informação e temos o fluxo financeiro. E dentro desse processo de fluxo, de movimentação entre fornecedor, empresa e cliente, o departamento comercial é a área da empresa responsável por fazer essa conexão entre empresa e cliente. Então, comercial. Quando a gente fala em fluxo de material, é o departamento comercial responsável por fazer de produtos e serviços que vai sair da empresa em direção aos clientes. É o departamento comercial que é o responsável por pegar todo tipo de informação, de necessidade, de demanda do cliente e repassar isso para as empresas, assim como os pagamentos são feitos através dos processos gerados pelo departamento comercial. Então, mais do que vender, o departamento comercial ele precisa influenciar o consumidor de modo que ele entenda que fazer negócio com a empresa é a melhor opção. O departamento comercial ele deve garantir a satisfação
do cliente. Aqui vai além da satisfação dele com o produto, vai a satisfação com o processo, com a experiência, com esse relacionamento entre cliente e empresa. E além disso, o departamento comercial é o responsável por criar esse relacionamento para que esse processo não fique naquela única compra, para que o cliente possa conhecer a empresa, conhecer o portfólio dela, às vezes outro tipo de produto que não foi o que foi comprado no primeiro momento, pode satisfazer as suas necessidades. Então, esse relacionamento torna aproxima cliente, empresa, de modo que o cliente não queira fazer negócio com outras empresas. Ele entende que esse relacionamento ele é sólido, ele é vantajoso e isso o departamento comercial ele tem uma enorme influência para garantir esse relacionamento, ok? E quais são os modelos de venda que cada empresa pode aplicar? Aqui nós fizemos uma separação, isso aí está na bibliografia, a separação dos três diferentes modelos de vendas que existem. Há empresas que trabalham com um único modelo, há empresas que trabalham com mais de um modelo de venda, então isso pode variar de acordo com cada processo das empresas. Mas basicamente existem esses três modelos, que são o self-service sales, onde não existe sem interação entre vendedor e cliente. Ou seja, a empresa deixa disponível o seu portfólio, deixa disponível via um catálogo, via um site na internet, ela vai deixar à disposição do cliente que é que ele possa escolher o produto que ele entenda que é a melhor opção. Um bom exemplo disso é o supermercado. Em geral, não são em todas as seções que tem algum vendedor, algum funcionário daquele supermercado que vai estar auxiliando, conduzindo o processo de venda. Está ali diferentes opções, muitas das vezes de um mesmo produto, onde o cliente vai escolher qual é aquele que vai atender a sua necessidade, ok? Tem o Inside Sales, onde aqui é um contato remoto, ou seja, o vendedor vai entrar em contato com o cliente, ou o cliente vai entrar em contato com o vendedor, pode ser essas duas condições, mas esse contato não é feito de forma presencial, ou seja, através de dispositivos, seja qual for o meio, celular, um computador, o, o, o vendedor vai conduzir o cliente dentro desse processo de compra e venda, mas esse contato não é presencial. Essa característica, esse modelo de venda é específico a determinados processos. E tem o field sales, que quer dizer acompanhamento presencial. Ou seja, ali o vendedor vai estar presencialmente junto ao seu cliente, conduzindo esse processo de compra e venda. Ou seja, o vendedor vai estar junto, ele vai estar próximo ao seu cliente e ele vai ser o responsável por passar informações, tirar as dúvidas, mostrar as características do produto. Então, esses são os três modelos. Não existe interação, não tem ninguém do departamento comercial junto ao cliente. No outro, existe um contato, mas esse contato é feito de forma remota. E, por fim, tem o acompanhamento presencial, que é aquele mais comum, vamos assim dizer, onde o vendedor está muito próximo ao seu cliente e ele vai conduzir esse processo de compra e venda. Ok? E qual, então, que é a importância? Agora que nós já entendemos que é o departamento comercial dentro da empresa, o que ele faz, qual que é a importância desse departamento para a empresa? Sem dúvidas que a grande importância do departamento comercial é garantir o faturamento da empresa através das vendas de produtos e serviços. Então, bem simples. O que o departamento comercial faz? Por que ele é importante? Porque é ele que garante as vendas da empresa. Além disso, quando é eficaz e forte, a área comercial garante ainda mais
à organização, pois o setor trabalha para expandir os negócios e reter os clientes existentes. Então, quando a gente fala em venda, a gente está falando da venda de um produto ou de um serviço. E, basicamente, o preço de venda de um produto ou de um serviço, ele é composto pelo lucro, ou seja, a empresa muitas das vezes já determina uma parcela que vai ser de lucro dentro desse valor de venda e tem os seus custos, custo de operação, custo indireto, custo direto, enfim, basicamente essa é a formação de um preço de venda. Então, quanto mais vendas o departamento comercial gera, mais lucro a empresa vai obter. Ela vai obter mais custos, mas naturalmente esses custos eles vão ser trabalhados ao longo dos processos da empresa. A empresa sempre tem por objetivo reduzir esse valor de custo. Então, quanto mais vendas a empresa faz, basicamente ela tem maior lucro e com isso uma maior prosperidade. Então, o departamento comercial, ele é extremamente importante para as empresas, pois quanto mais vendas ele fazer, mais a empresa vai lucrar, mais a empresa vai crescer. Mas isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro ao longo dessa aula, que mais do que vender, o departamento comercial ele é responsável por reter os clientes que já estão comprando com as empresas e buscar captar novos clientes. E como que o departamento comercial ele vai reter clientes e conseguir novos clientes? Isso através do conhecimento. Conhecimento do produto, ou seja, as pessoas do departamento comercial ela tem que conhecer aquilo que ela está vendendo, aquilo que ela está ofertando para um potencial cliente ou para um cliente da empresa. Ou seja, caso o cliente tenha alguma dúvida, caso o cliente tenha uma informação mais específica a respeito do produto ou do serviço, o departamento comercial deve sanar essas dúvidas, deve responder esses questionamentos, essas dúvidas, de modo que vai conseguir fazer com que o cliente não tenha nenhum tipo de receio em fazer a compra do produto. E além de conhecer o produto, é muito importante que o departamento comercial conheça o seu cliente. Ou seja, esse produto não necessariamente ele vai atender a qualquer tipo de pessoa. Existe um cliente específico, existe um público-alvo. Então, dessa maneira, é muito importante que o departamento comercial saiba exatamente quem é o seu público-alvo, pois entendendo quem é o seu público-alvo, naturalmente essa oferta da empresa vai entrar em conexão com a demanda desse público-alvo, pois esse público-alvo vai ter vamos dizer assim, uma aderência melhor ao produto da empresa. Ou seja, o público-alvo ele precisa daquele produto, ele tem demanda por aquele produto. Não adianta querer vender um produto para alguém que não precisa daquele produto. Então, é necessário que o departamento comercial saiba exatamente quem é o seu público-alvo. Entendendo quem é o seu público-alvo, as chances de concretizar uma venda é muito maior. E com isso, criar relacionamentos. Então, ele é responsável por criar esses relacionamentos também. E como que se cria um relacionamento? Como que o departamento comercial, mais do que vender um produto para um cliente e pegar o dinheiro a partir desse processo de compra e venda, ele tem que criar um relacionamento. Como que se cria um relacionamento com um cliente? Através de um bom produto, ou seja, o produto ou serviço ele tem qualidade, ele tem valor para o cliente, ele atende às suas necessidades através de um prazo adequado, ou seja, o cliente comprou o produto, ele precisa desse produto em uma data específica. Quanto mais ágil, melhor, mas tudo isso deve ser feito de uma forma negociada, de modo que a empresa vá conseguir atender essa necessidade.
uma coisa muito importante, um preço justo, ou seja, não necessariamente o menor preço é a melhor opção. Existe um preço justo, ou seja, mais do que o produto, existe um relacionamento, um serviço prestado pela empresa. Então, esse preço precisa estar adequado àquilo que a empresa está ofertando ao seu cliente. Tem questão de condições de entrega, condições de pagamento. Cada processo tem as suas características e tem suas particularidades. Então, as condições elas devem ser muito bem tratadas, de modo que a empresa vai ganhar e o cliente vai ganhar. Tem que ser um relacionamento onde ambas as partes têm vantagens. E além disso, tem a questão da assistência. O processo de venda não acaba com a entrega do produto. Existe toda uma assistência, uma prestação de serviço que a empresa faz com o seu cliente, de modo que ela vai criar esse relacionamento. Então, mais do que vender, que é o principal objetivo do departamento comercial, ele deve conseguir trazer mais clientes, reter esses clientes o máximo possível, de modo que a empresa vai ter clientes fiéis e vendas, vamos dizer assim, mais previsíveis e criar um relacionamento com esses clientes. Então, o departamento comercial ele é fundamental para o processo de uma empresa. Entendido o que que é, quais são os tipos de vendas, os modelos de venda que existem e a importância do departamento comercial, vamos entender as suas funções, as suas responsabilidades. Nesse momento da aula é importante a gente deixar claro que não necessariamente essas funções e responsabilidades que nós vamos apresentar aqui é o que de fato todas as empresas aplicam. Isso não é verdade. Cada empresa tem a sua flexibilidade, tem a sua autonomia para definir o que que é a função do departamento comercial e o que que é a responsabilidade do departamento comercial. O que nós vamos apresentar aqui é basicamente uma visão abrangente desse departamento e o que, em geral, é responsabilidade desse setor nas empresas, ok? Então, quais são as funções do departamento comercial? Primeiro, é claro, vender, reter clientes, identificar oportunidades e aumentar a conversão de vendas. Então, aquilo que a gente já começou a conversar lá na parte onde nós falamos da importância do departamento comercial, é basicamente a sua função, a sua responsabilidade. Então, ele se torna importante porque ele tem responsabilidades a serem cumpridas dentro do processo da empresa. Então, vamos conhecer cada uma dessas funções separadamente. A primeira delas, que é o que nós já falamos, é vender. O departamento comercial precisa vender. Quanto mais vendas, é importante a gente sempre deixar isso claro. Quanto maior as vendas, maior vai ser o lucro da empresa. Então, sem dúvidas que a principal função do departamento comercial é gerar vendas para a empresa, o que é essencial para maximizar o lucro e, consequentemente, garantir a prosperidade do negócio. Então, quanto maior o número de vendas que o departamento comercial fizer, maior vai ser o lucro e, naturalmente, a empresa vai crescer, a empresa vai prosperar. Então, o departamento comercial tem que vender. O departamento comercial ele deve aumentar a conversão de vendas. Aqui vocês podem perceber que nós apresentamos primeiro a questão do vender, que é a primeira função, a primeira responsabilidade do setor, e já pulamos aqui para a quarta seta. Vocês vão entender por que que isso foi feito. A taxa de conversão é a porcentagem de clientes que concluem uma venda. A área comercial está sempre procurando maneiras de melhorar a sua taxa de conversão. Quanto melhor for a taxa, quanto melhor for a taxa, menos a empresa gasta convertendo cada cliente, resultando em lucros maiores. Então, a gente já comentou aqui que uma das principais eh, funções do departamento comercial é reter clientes e conseguir prospectar novos clientes. Ou seja, naturalmente isso vai gerar
mais vendas. Então, quando a gente fala em conversão de vendas, nós estamos falando que, vamos imaginar que o departamento comercial ele fez 100 abordagens. E dessas 100 abordagens que eles fez com 100 diferentes possíveis clientes, ele conseguiu concluir 20 vendas. Ou seja, a gente chegou num resultado de 20% de conversão de vendas. Ou seja, de 100 abordagens que ele fez, ele conseguiu concluir 20 vendas, 20%. Vocês concordam que quanto maior for o número de vendas alcançadas com a quantidade de abordagens realizada, melhor é para a empresa? Então, essa é uma das funções do departamento comercial, é fazer essas abordagens junto aos clientes e transformar isso em vendas. Ah, mas quanto mais abordagens eu fizer, maior vai ser a possibilidade de eu alcançar um número maior de vendas. Sim, basicamente nós podemos falar que sim, mas aí entra aquela questão do conhecimento. Conhecimento do produto e conhecimento do cliente. Ou seja, se o departamento comercial conhece o seu cliente, o seu possível cliente, o seu público-alvo, naturalmente, essas abordagens vão ser realizadas em pessoas que naturalmente tendem a comprar o produto da empresa. Ou seja, essas abordagens vão ser realizadas em pessoas estratégicas, em possíveis clientes. Não vai ser feito de uma maneira aleatória, vamos assim dizer. Quando a gente parte para trabalhar de maneira aleatória, a chance que aquela pessoa que vai ser abordada não tenha vamos dizer assim, a menor aderência ao produto que está sendo ofertado é muito grande. Então, quando o departamento comercial conhece o seu cliente, conhece o seu público-alvo, naturalmente essa abordagem vai ser direcionada, ou seja, vai ser uma pessoa que naturalmente vai ter uma aderência ao produto. Então, com o conhecimento acerca do produto, aquilo que ele pode solucionar, aquilo como que ele vai resolver os problemas desse possível cliente, naturalmente o percentual da taxa de conversão ele vai ser maior. Então, o departamento comercial deve trabalhar de forma muito intensa a respeito do conhecimento, pois conhecendo o seu cliente, conhecendo o seu produto, naturalmente essas abordagens elas vão ser direcionadas de modo que vai conseguir um número maior de vendas. Então, essa é uma outra responsabilidade do departamento comercial. Então, além disso, reter os clientes. Ou seja, fiz uma abordagem, fui de forma direcionada, eu cheguei naquele público-alvo, consegui realizar a venda. Agora eu preciso reter. Eu preciso que esse cliente, numa nova necessidade, ele vá procurar a minha empresa. Então, segundo os dados da Harvard Business Review, adquirir um novo cliente custa entre 5 e 25 vezes mais do que reter um cliente. Aqui está até errado, que nós temos que consertar essa palavra. Então, o que que isso quer dizer? Que é mais caro a gente trabalhar no marketing, na procura desse cliente, desse possível cliente, do que manter um cliente que já compra da empresa. Ou seja, vamos voltar lá naquela explicação que a gente fez, onde preço de venda é igual ao lucro da empresa mais os seus custos. Então, quando a gente está falando em vender para um novo cliente, o custo ele é maior, vai ter o lucro, mas vai ser um lucro menor e um custo maior. Se nós estamos falando em uma venda para um cliente da empresa, ou seja, alguém que já foi retido, vamos assim dizer, os custos eles são menores e naturalmente o lucro
é maior, pois isso aqui não é variável de um para o outro. Vocês conseguiram entender? Então, um novo cliente, ele é mais caro. Os processos de marketing, a quantidade de tempo que é necessária para explicar, para se relacionar com ela costuma ser mais caro em relação a um cliente que já é da empresa, pois o cliente que já é da empresa já existe um relacionamento, ele já conhece o produto, ele já conhece as pessoas por trás do negócio, ele já tirou as suas dúvidas, então naturalmente o que ele vai fazer é procurar a pessoa, vai falar o que ele precisa e vai concretizar a venda. Um novo cliente muitas das vezes tem dúvidas, um novo cliente muitas das vezes precisa de novas informações, ele tem um certo receio. Então, existe um processo diferente de um novo cliente para um cliente que já é da empresa. Então, quando a gente retém os clientes da empresa, a gente consegue fazer uma venda alcançando um custo menor e maximizando o lucro. Então, essa é uma responsabilidade do departamento comercial. E como que retém clientes? Relacionamento. E vamos lembrar, relacionamento é feito por um bom produto, por um prazo adequado, um preço justo, condições favoráveis e uma assistência da empresa. Todos esses aspectos tornam um relacionamento mais estreito, mais próximo entre cliente e empresa. Então, este é o caminho para que o departamento comercial possa reter esses clientes que já fizeram negócio junto à empresa. E, além disso, identificar oportunidades. Quando o departamento comercial está atento às necessidades dos clientes, ele auxilia a empresa a criar soluções para a demanda. Ou seja, o departamento comercial é quem está em contato com o cliente da empresa. Quando ele está em contato, ali existe o fluxo de informação. Foi aquilo que a gente apresentou lá no primeiro slide. Os clientes passam as informações para a empresa. E quando o departamento comercial ele está atento a essas informações, ele pode identificar uma demanda, um problema do cliente e ele com essa informação ele passa a criar solução para atendimento a essa demanda. Então, isso é uma forma de identificar uma oportunidade. Além disso, o departamento tem uma função estratégica na área de pesquisa e desenvolvimento, auxiliando a elaboração de novos produtos que serão inclusos no mercado. Então, o departamento comercial, ele deve identificar oportunidades junto aos clientes, pois ele vai ser a parte responsável por receber essas informações. Ele pode identificar oportunidades no mercado, ou seja, quem trabalha na área comercial está muito atento ao mercado, como que está a parcela de mercado da empresa em relação à venda do produto X, do Y, como que o mercado está reagindo aos preços, às modificações, às novidades. Então, o departamento comercial ele tem que estar muito bem antenado a como o mercado está se comportando, qual produto que está saindo mais, qual produto que está saindo menos, porque a partir dessas informações gera insights, gera ideias, coloca a criatividade das pessoas para trabalhar de modo que vai trazer mais soluções. Além disso, ficar atento aos fornecedores. Os fornecedores também trazem muitas informações, trazem muitas novidades, e com isso a empresa pode ofertar produtos e serviços para os seus clientes. E, é claro, a concorrência. O que que a concorrência está fazendo? Como que eu posso fazer melhor? Então, o departamento comercial ele deve sempre procurar maneiras, identificando oportunidades para que ele possa vender mais e, de certa forma, maior lucro, maior prosperidade da empresa. Então, basicamente, essas são as quatro
funções do departamento comercial dentro de uma empresa. Novamente, lembrando que não necessariamente essas quatro funções são aplicáveis em todas as empresas. As empresas têm autonomia e flexibilidade para determinar o que é uma função ou o que não é uma função do departamento comercial. Agora que nós já entendemos o que é o departamento comercial, quais são os modelos de venda, qual que é a importância do departamento comercial, qual a sua função e sua responsabilidade, nós vamos entender quais são as etapas de um processo de venda. Ou seja, a venda não é basicamente produto sai da empresa, produto chega no cliente, dinheiro sai do cliente, chega à empresa. Existe um processo e esse processo, ele é tão complexo e tão importante, como nós já vimos até aqui, nesse momento da aula, que esse processo ele foi fragmentado em 7 etapas, que são sequenciais, ou seja, deve começar na primeira, passar pela segunda, terceira, quarta e assim até chegar na última etapa, que nós já podemos observar aqui nesse gráfico, que é pós-venda. Então, o sucesso de um departamento comercial depende da execução correta das etapas do processo de venda. O processo de vendas é uma sequência de etapas que visam conduzir o cliente em potencial até o fechamento do negócio. Então, vamos imaginar que é um cliente que não é um cliente da empresa, e aí ele vai passar por todo esse processo até que essa venda seja concretizada. Além disso, o processo de vendas visa reter o cliente para vendas futuras. A primeira etapa é a prospecção. Nesse estágio, você encontra potenciais clientes ao seu produto e serviço. Nesse sentido, o departamento comercial já deve saber exatamente qual o público interessado ou público-alvo no tipo de produto ou serviço oferecido pela empresa. Trata-se de uma etapa de pesquisa e levantamento de dados. Então, aquilo que a gente já comentou na aula de hoje, o departamento comercial precisa ter conhecimento do produto e do cliente. Ou seja, nessa etapa, o departamento comercial vai fazer o levantamento. Quem as pessoas que podem estar interessadas no produto que eu tenho a oferecer, no serviço que eu tenho a oferecer. Então, ele vai fazer esse levantamento de dados, ele vai fazer essa pesquisa, ele vai, de forma que ele vai chegar num público-alvo, ele vai, vamos dizer assim, que ele vai definir quais são as características, quais são os comportamentos do cliente que tem por objetivo comprar o seu produto, de modo que ele vai conseguir direcionar o seu processo de vendas. Então, essa primeira etapa ela é muito importante, é uma etapa de planejamento, é uma etapa de pesquisa, levantamento de dados. Então, é a etapa de se organizar para que esse processo seja o mais eficaz possível. Feito essa primeira etapa de levantamento de dados, de pesquisa, de planejamento, nós vamos para a preparação, nós vamos organizar. A preparação consiste em reunir todas as informações de interesse do seu potencial cliente a respeito do seu produto ou serviço. Então, novamente, eu vou bater nessa tecla ao longo dessa aula, a questão do conhecimento. Conhecer o produto, conhecer o cliente, o seu público-alvo. Então, isso é extremamente importante para o departamento comercial, ter esse conhecimento de produto e de cliente. Na primeira etapa, nós fizemos um levantamento a respeito do cliente. Agora, nós estamos fazendo a respeito do produto. Ou seja, com essas informações, o departamento comercial vai gerar um material que vai conduzir esse processo de venda. Ou seja, qualquer dúvida que esse potencial cliente tenha, o material vai estar ali para solucionar, vai estar ali para mostrar dados, para mostrar de forma técnica como que o produto ou serviço vai atender às suas necessidades.
Nesse sentido, para organizar as informações e responder às potenciais dúvidas do cliente, é necessário elaborar uma apresentação de vendas, mostrando as vantagens do produto e da empresa. Ou seja, o produto ele vai atender a uma necessidade, ele vai solucionar um problema do cliente. Isso é muito bom. Mas por que que você vai comprar esse produto de mim e não do meu concorrente? Tem que ter as vantagens da empresa, tem que mostrar por que que relacionar com a minha empresa é melhor do que se relacionar com o do concorrente. Então, essa é uma etapa de preparação, de organização, de modo que todas as dúvidas, todos os receios que o cliente pode ter como algo que ele não vai querer comprar da sua empresa, você vai poder mostrar que fazendo negócio com sua empresa, ele vai obter vantagens. Então, essa é a segunda etapa, etapa de preparação. Feito essas duas etapas, vamos para a área do contato, que é a abordagem. Nessa etapa, o responsável pelas vendas entra em contato direto com o cliente com o objetivo de apresentar ou serviço. Cada empresa tem uma maneira diferente de realizar essa abordagem. Como a gente viu lá no início da aula, existem diferentes modelos de venda. Cada empresa vai adotar o seu modelo, como que ela vai fazer essa abordagem, seja por telefone, seja por conferências online ou presencialmente. Fato é que essa etapa pode ser um grande diferencial e um momento do possível cliente conhecer o produto ou serviço da empresa. Esse contato entre departamento comercial e cliente representa o contato do cliente, não com a pessoa, com o vendedor, com o responsável por esse contato, com a empresa, ou seja, é o contato. Aquela pessoa, aquele processo que foi definido está representando a empresa e não uma pessoa. Quem errar não vai ser uma pessoa, vai ser a empresa. Então, esse contato pode ser o grande diferencial, pois essa abordagem ela deve ser feita de uma maneira educada, de uma maneira que não é invasiva. O cliente tem que estar à vontade dentro desse processo. O cliente tem que querer ser abordado. O cliente, a pessoa que vai realizar essa abordagem tem que ser muito clara, tem que ser muito objetiva, muito educada, muito transparente no que ele está querendo ali com esse contato, com essa conversa. Então, é uma etapa extremamente importante, pois essa etapa pode ser o grande diferencial para a sequência do processo de venda. Pois, se essa etapa, que é uma etapa onde já existe o contato empresa e cliente, não for feita da maneira correta, basicamente essas outras etapas nem irão acontecer. Ou seja, o cliente aqui, ele já decidiu nessa etapa, se essa abordagem não for muito bem realizada, o cliente aqui ele já vai definir que ele não vai seguir com com esse processo, ele não vai comprar da empresa. Então, isso precisa ser muito bem feito. E aqui a área de marketing tem um papel muito importante, pois ela vai direcionar esse contato de modo que o cliente vai se encantar com o produto da empresa, ok? Feita a abordagem, o cliente visualizou aquele produto, ele entendeu que aquilo pode satisfazer a sua necessidade, entra a etapa de proposta. Na etapa de abordagem, o vendedor da empresa certamente irá apresentar os produtos e entender as necessidades do cliente. Com essas informações em mãos, o vendedor irá elaborar uma proposta comercial com o objetivo de atender às necessidades do cliente e concretizar uma venda para a empresa. Ou seja, abordou, mostrou o produto, o cliente entendeu que aquele pode ser vantajoso, vai solucionar o seu problema, a dor que ele tem. Então, o vendedor agora vai fazer uma proposta. Olha, então eu tenho esse produto, eu tenho essas condições, está aqui a nossa proposta para que eu possa te auxiliar a resolver o seu problema, a que você possa alcançar os seus objetivos. Então, essa etapa, o vendedor, a pessoa responsável do departamento comercial, vai fazer essa proposta comercial junto ao cliente.
Vamos para a próxima etapa, a etapa de negociação. Por que a negociação é necessária? Em geral, a primeira proposta comercial não atende às necessidades do cliente por completo. Ou seja, aquilo que foi apresentado, o cliente pode ser que não tenha sido contemplado toda a sua necessidade dentro daquela proposta. Então, dessa maneira, a quinta etapa do processo de vendas é a negociação. Nessa etapa, ambas as partes irão discutir o que pode ser acrescentado, o que pode ser alterado ou o que pode ser retirado daquela proposta comercial feita pelo departamento. É o momento de debater sobre valores. Valor é aquilo que está dentro do meu orçamento, é o valor que está confortável para mim como cliente, os custos, prazos, condições e todos os termos relacionados ao processo de compra e venda. Ou seja, esse é o momento de se discutir, esse prazo não está adequado. A empresa talvez, então eu consigo encurtar um pouco o prazo, mas as minhas condições vão ser essas, esses são os termos, talvez o frete vai ficar um pouquinho mais caro. Esse é o momento de conversa, de debate, de chegar num denominador comum. E nesse ponto é muito importante que o vendedor ele pense no equilíbrio, naquilo que vai ser bom para o cliente e aquilo que vai ser bom para a empresa. Não necessariamente ele tem que satisfazer todas as necessidades e vontades do cliente, porque isso pode significar, dentro de um preço de venda, é igual ao lucro mais custos. Em geral, o cliente vai pedir para que esse preço de venda seja menor e que as condições sejam mais favoráveis, que vai tornar os custos maior. Naturalmente, o lucro ele vai ser menor, ou ele pode até mesmo deixar de existir. Então, é muito importante que a pessoa responsável pelo departamento comercial entenda o equilíbrio, ele busque esse equilíbrio onde ele vai conseguir alcançar um lucro desejado pela empresa, um custo adequado dentro de um preço de venda planejado, vamos assim dizer, em um orçamento. Ou seja, vai ser uma relação onde o cliente vai sair ganhando, pois ele vai ter um produto dentro das condições e termos acordados por eles, e a empresa vai ter o seu lucro. Então, tem que ser um relacionamento onde o cliente ganha, a empresa ganha. Feito esse processo de negociação, acertado os pontos, acertado como que vai ser feito esse processo, é o momento de fechar o negócio, é onde o cliente fala: sim, gostei da proposta, gostei do produto, gostei do serviço, as condições estão dentro do que eu estou procurando, eu vou fechar negócio com você. O departamento comercial deve revisar todos os pontos discutidos na etapa de proposta e negociação, e certificar junto ao cliente que trata-se de um relacionamento com vantagens para ambas as partes. Ou seja, se uma das partes sair ganhando e a outra sair perdendo, esse relacionamento muito difícil vai continuar, ele vai seguir dentro do período de tempo. Então, neste momento, os preços, prazos, condições de pagamentos, características já estão definidos. Cabe à empresa operacionalizar a entrega do produto ou a realização de serviço. Ou seja, fechou o negócio, a empresa já tem que se movimentar para atender aquilo que foi acordado no processo de negociação. E por fim, a última etapa do processo de venda, muitas das vezes as empresas erram em acreditar que o fechamento é a última etapa. Não, o fechamento é a penúltima etapa. Para reter o cliente e elevar o nível de serviço da empresa, a etapa do pós-venda é essencial. Nessa etapa, a empresa mantém um contato próximo, aquela assistência junto ao cliente, com o objetivo de realizar novas vendas, bem como receber o feedback da sua experiência. Então, quando a gente fala em pós-venda, a gente não está falando somente em, eu entreguei um produto para o cliente teve um problema lá com o produto, agora ele quer devolver, ou ele quer trocar, ele quer o dinheiro de volta. Não é somente isso, não. O pós-venda, ele tem o objetivo de solucionar problemas, ou seja, o produto não atendeu
vai ser necessária uma troca, vai ser necessária uma devolução, devolver o dinheiro, o serviço não ficou adequado, vou ter que ir lá fazer um retrabalho. O pós-venda está aí para solucionar esse problema que pode existir. Mas, além disso, ele deve reter o cliente, ou seja, uma forma de reter o cliente é entrar em contato. O cliente comprou o produto, querer saber dele se ele está gostando, se o produto está atendendo a sua necessidade, se ele já quer antecipar uma nova compra, dada uma condição. Pode ser que às vezes o produto está numa promoção, está numa condição melhor. Como é um cliente que está se tornando um cliente fiel, a empresa pode fazer algo diferente para ele. Então, é nessa etapa do pós-venda, nesse contato, que pode ser feito essa retenção desse cliente. Além disso, tem a questão do feedback, ou seja, ali ele identifica oportunidades, que é uma responsabilidade do departamento comercial. O produto está atendendo da forma adequada? Como está sendo o comportamento? Ah, não, eu acho que dessa forma eu vou ser atendido melhor. Ah, não, eu tenho uma outra solução aqui para você. Através dessa conversa, dessa informação, que talvez a empresa tenha uma outra solução que pode atender de uma forma melhor o cliente. Então, essa etapa do pós-venda, ela é essencial dentro desse processo de venda, pois a venda não acaba aqui no fechamento, a venda acaba no pós-venda, esse processo. Conseguiu reter o cliente, foi uma experiência, vamos dizer assim, agradável, onde o cliente teve vantagens, muito provável que o processo de venda vai se reduzir a três passos, pois numa outra oportunidade, o cliente já vai saber o que ele quer, ele já conhece a empresa, ele já vai negociar uma nova compra. Então, isso torna o processo, todo esse processo aqui, ó, ele acaba ficando para trás. E lembra que a gente comentou que uma venda é o lucro mais os custos. Um novo cliente, o custo é maior. Um cliente fiel, o custo é menor, o lucro é maior, preço de venda em geral é o mesmo. Então, essa etapa é extremamente importante. Ah, por que o custo é menor? Porque o cliente fiel ele não vai precisar de prospectar, preparar, abordar, fazer proposta. Toda essa etapa, todas essas etapas, elas não são necessárias para um cliente fiel, ou seja, o meu custo, meu tempo, ele é menor em relação ao processo de venda, ok? Então, essas são as 7 etapas do processo de vendas, que é responsabilidade do departamento comercial. E agora, chegando ao fim da nossa aula, como que nós podemos melhorar os resultados do departamento comercial? Quando a gente fala em melhorar resultados, nós estamos falando em gestão. Melhorar resultados, não necessariamente nós estamos falando em lucro, nós estamos falando em produtividade, em desempenho, em performance. Então, quando a gente fala, isso pode ser aplicado para qualquer tipo de departamento dentro da empresa. Como que a gente pode auxiliar o departamento comercial a melhorar os seus resultados? Produto e serviço de qualidade. Um bom produto, um bom serviço, ele naturalmente se vende. Isso porque uma pessoa comprou um produto, ela gostou, naturalmente, se ela precisar, é claro, novamente, desse tipo de produto, ela vai comprar o mesmo produto. Ela não vai se arriscar a comprar um produto diferente, sabendo que aquele produto que ela já comprou atendeu a sua necessidade. Então, ela vai comprar novamente. Além disso, ela tem uma rede de influência, ou seja, aquela pessoa conhece outras pessoas que pode conversar a respeito daquele produto, aquelas pessoas podem ver aquele produto, ela pode gostar dos resultados e pode influenciar uma compra de uma outra pessoa. Então, um produto e um serviço de qualidade naturalmente vai facilitar as ações do departamento comercial. Então, aqui nós podemos citar também a questão da estabilidade operacional, ou seja, a empresa consegue entregar um produto, um serviço de qualidade. Então, o departamento comercial ele ganha esse trunfo junto do poder de negociação
em relação aos seus concorrentes, pois ele vai entregar um produto que, na teoria, é melhor do que o concorrente. Então, ele fica numa posição de vantagem dentro dessa guerra comercial. Então, naturalmente, o departamento comercial vai ser mais fácil realizar uma venda de um produto e um serviço de qualidade. Então, todas as pessoas da empresa têm essa responsabilidade de fazer o seu melhor com os recursos disponíveis para chegar na melhor performance e entregar um produto, um serviço de qualidade. Além disso, precisa de uma equipe de vendas capacitada. Quando a gente fala em equipe de venda capacitada, nós temos que pensar em estrutura. Estrutura de pessoas, ou seja, meu departamento comercial é responsável pelas vendas, é responsável pelo meu lucro. Então, eu preciso ter pessoas altamente qualificadas para ocupar as posições desse departamento. O meu departamento hoje, ele está com as pessoas adequadas, eu preciso contratar. Então, ali a gestão tem que buscar as melhores pessoas para compor o time. Eu tenho um bom time, o que que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver. Então, aqui entra a captação de bons profissionais e a questão do desenvolvimento. Aqui é treinar, capacitar as pessoas para que elas possam desempenhar e alcançar os melhores resultados. Em estrutura, nós estamos falando em recursos. Os meios que eu utilizo, os recursos materiais que eu tenho dentro da minha empresa, estão adequados para que essas pessoas possam realizar as vendas? Então, isso é extremamente importante. A minha estrutura, a nível de infraestrutura, de material, de equipamento, tem que estar tão adequada quanto as pessoas. As pessoas têm que estar com um time muito bem preparado e muito bem capacitado. Então, quando a gente tem uma boa equipe, naturalmente os resultados delas vão ser mais favoráveis. Além de tudo, tem a questão da gestão de processo. O que é gestão de processo? Nós temos um plano, um planejamento para o departamento comercial, nós temos metas, nós temos objetivos. Além do plano, nós temos execução. Na parte de execução, nós temos uma coordenação do processo, das atividades, nós temos supervisão em cima da execução, se essa execução está fazendo da maneira correta, está sendo feito conforme uma coordenação, está sendo feito de maneira coordenada. Nós temos controle, que nós podemos citar indicadores de desempenho. As metas estão sendo alcançadas, o planejamento está sendo cumprido, os objetivos estão sendo alcançados. Tudo isso nós temos que ter meios, nós temos que ter recursos de captar essas informações de modo que a gente vai verificar se nós estamos em conformidade ou não conformidade com tudo aquilo que foi planejado para o departamento comercial. E aqui nós temos a questão da ação. Está de acordo? Como que nós podemos melhorar a melhoria contínua? Não está de acordo? Como que nós vamos corrigir? Aqui nós temos dois aspectos muito importantes, que é a questão da gestão e da liderança, pois a liderança é quem vai conduzir essas pessoas a alcançar os melhores resultados. Isso é mais de uma forma geral de maneiras como a gente pode auxiliar aí o departamento comercial a elevar os seus resultados. Mas como nós estamos aqui na área de logística e de supply chain, como que a logística e a supply chain pode auxiliar o departamento comercial a elevar os seus resultados? Então, aqui eu separei três formas de como a logística pode auxiliar os resultados do departamento comercial, como ela pode ajudar a alcançar resultados mais consistentes e elevar o número de vendas da empresa.
Primeiro dele, agilidade nas entregas. Em uma pesquisa feita na área de indústrias do mercado norte-americano, indicou que 44% do motivo de insatisfação do cliente estava relacionado ao atraso nas entregas ou não cumprimento dos prazos acordados. Ou seja, vamos imaginar que nós temos 100 pessoas insatisfeitas com os resultados da empresa. Dessas 100 pessoas, 44, quase a metade, é por atraso ou não cumprimento do prazo. Ou seja, é um item extremamente relevante para o cliente. Se foi acordado um prazo, ele tem que ser cumprido junto dentro desse processo. Então, se a empresa está prometendo um prazo que ela não vai atender, muito provavelmente ela vai ter um cliente insatisfeito. Dessa forma, a empresa deve ter uma logística de distribuição e transporte muito bem estabelecida e conectada. Não tem jeito de ser diferente. O processo de distribuição e de transporte tem que estar conectado, tem que estar em conformidade um com o outro para garantir aquele prazo que foi negociado junto com o cliente. Ou seja, transit time, tempo em trânsito, o material saiu da empresa e foi para o cliente, esse tempo, é o que é o transit time, ele tem que ser previsível, ele tem que ser alcançado aquilo que foi debatido, que foi negociado junto ao cliente. Como que a gente consegue uma previsibilidade do transit time? Como a gente consegue alcançar esses resultados? Uma correta estruturação desses dois processos da logística, a distribuição e o transporte. Nós temos que elevar o nível de serviço ao cliente. O nível de serviço ao cliente envolve todos os processos necessários para receber, processar, entregar, faturar e prestar todo o apoio necessário para o cliente após a venda do produto. Ou seja, chegou naquela etapa onde o cliente decidiu fechar negócio com a empresa, então agora é responsabilidade da empresa, mais especificamente ao setor de logística, receber esse pedido, processar esse pedido, expedir esse pedido, faturar junto ao cliente e prestar todo o apoio, que é o pós-venda. Nesse sentido, a empresa deve garantir que o pedido seja recebido de forma adequada, que ela tenha estoque para atender essa demanda, pois se o pedido foi recebido dentro das informações do sistema da empresa, a empresa não tem estoque para atender aquela necessidade, muito provavelmente ela vai ter que entrar em contato com o fornecedor para obter os produtos, fazer um processo de transformação e aí atender. Muito provável que ela vai atrasar a entrega. Então, esse processo de serviço ao cliente é extremamente importante para garantir que todas as etapas após o sim do cliente para a empresa seja cumprido e seja atendido da forma que foi negociado, ok? E por fim, a questão das embalagens logísticas. As embalagens logísticas estão diretamente relacionadas à conservação dos produtos, a custo logístico, movimentação, segurança e principalmente a satisfação dos clientes. Dessa forma, a empresa deve fazer o correto dimensionamento da embalagem com o objetivo de garantir a proteção adequada do produto aos processos de armazenagem e transporte. Tenho certeza que você conhece alguém ou já viu em algum exemplo de pessoas recebendo produtos com a embalagem totalmente danificada, de modo que o produto sofreu danos superficiais, onde a sua funcionalidade muito provavelmente não vai ser a mesma. Então, o cliente, imagina, o cliente está esperando o produto chega danificado devido a que a embalagem não cumpriu o seu papel de conservar o produto. Então, isso gera uma enorme insatisfação. Então, o setor de logística tem que dimensionar corretamente a embalagem adequada ao processo de armazenagem e transporte, de modo que o cliente vai receber esse produto e ele vai estar íntegro, ele vai estar conservado. E claro, aquela embalagem não pode ser um fardo para ele, ele deve retirar ela de forma fácil e deve descartar ela da maneira adequada.
ok? Então, esses são os três exemplos de como a logística pode auxiliar o departamento comercial a elevar as vendas da empresa, ok? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Se você ficou até aqui, peço que você curta esse conteúdo, isso vai nos ajudar bastante. Peço também que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de todas as nossas aulas. E se ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, tem alguma sugestão, tem algum elogio a fazer em relação às nossas aulas, deixa aqui o seu comentário para que a gente possa conversar melhor. Ok? Muito obrigado e até a próxima.